Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós iremos falar sobre sistemas lineares. A história dos sistemas lineares, ela começa no Oriente. Os chineses, eles tinham um passatempo onde eles costumavam representar equações lineares por meio de bambus em tabuleiros. E eles conseguiram desenvolver um método onde eles conseguiam eliminar as incógnitas desses sistemas lineares utilizando operações básicas da matemática. Foi em 1683 que o maior matemático japonês do século XVII, Seki Takakazu, ele aperfeiçoou a ideia dos chineses para o uso de duas equações lineares. 10 anos mais tarde, a gente tem a primeira notícia no Ocidente da utilização de sistemas lineares. E foi no ano de 1693, quando o matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz trabalhou o cálculo de determinantes ligando a sua resolução a um sistema linear. Quando a gente fala de sistemas lineares, é impossível dissociar um sistema linear de uma equação linear. Mas o que é uma equação linear? É qualquer equação que tenha a seguinte forma: A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais, aqui eu vou continuar até somar com a nxn. Toda essa somatória aqui vai ser igual a C. Vamos entender o que é cada termo desse aqui na nossa forma de uma equação linear. O A1, A2, A3, AN são os coeficientes, são números reais que estão aqui à frente das incógnitas que nós chamamos de coeficientes. O x1, x2, x3, xn são as incógnitas. E o C, que está aqui depois da igualdade, é o que a gente chama de termo dependente. Para nós termos um exemplo disso, vamos olhar aqui essa letra A, que diz assim, ó, 2A mais B igual a 5. Isso aqui é uma equação linear que tem como coeficientes 2 e 1. 2 porque o 2 está aqui à frente da incógnita A. E 1 porque quando eu não tenho nada aqui à frente da incógnita, eu subtendo que eu tenho 1. Então, os coeficientes são 2 e 1. As incógnitas são A e B. E o termo independente é C. Na próxima equação, x menos 2y mais 5z igual a menos 22. O coeficiente aqui é 1, à frente do x. À frente do y eu tenho menos 2. E à frente do z eu tenho 5. Então, meus coeficientes são 1, menos 2 e 5. E as incógnitas x, y e z. O termo independente é menos 22. Na letra C, eu tenho a equação menos u mais v mais t igual a 0. Os coeficientes são menos 1, aqui à frente do u, mais 1 à frente do v e mais 1 à frente do t. Então, os coeficientes são menos 1, 1 e 1. E as incógnitas u, v e t. Observa que essa equação linear está igualada a zero. Quando isso acontece, nós vemos que isso aqui é uma equação homogênea. Mas por que é impossível nós falarmos de sistema linear sem falar de uma equação linear? Porque um sistema linear nada mais é que um conjunto de equações lineares. Quando eu tenho várias equações lineares agrupadas, onde as incógnitas vão ter sempre o mesmo valor que satisfaça todas as equações envolvidas, nós temos um sistema linear. Então, a gente costuma representar o sistema usando as chaves, e aqui estão as equações, ó, a primeira, a segunda, a terceira, até a enésima equação. Todo sistema linear ele vai ter uma quantidade m de equações e uma quantidade n de incógnitas, que pode variar de sistema para sistema. Por exemplo, na nossa próxima tela aqui, nós temos um sistema linear de ordem 2, que é um sistema que tem duas equações. Tá aqui a primeira, ó, 2x mais y igual a 6, e 2x mais 3y igual a 2, e duas variáveis, no caso o x e o y. Então, esse tipo de sistema aqui que tem duas equações e duas incógnitas, nós chamamos de sistema linear de ordem 2, ok? Na sequência, nós temos um sistema linear que tem três equações e três incógnitas, x, y e z. Então, nós temos aqui um sistema linear de ordem 3. E no último exemplo, nós temos um sistema linear que tem 4 equações e 4 incógnitas. Então, nós temos um sistema linear de ordem 4. Só para esclarecer aqui, se nós observarmos esse último sistema linear, tem termos aqui que a gente não conhece. Por exemplo, nessa segunda equação, eu não tenho aqui o termo que é b, mas eu posso representar ele como o coeficiente 0 e aqui o b. Ó. Esse termo que está faltando aqui é o termo 0 vezes b, ok? A mesma coisa aqui nessa terceira equação. Ó. Como eu não tenho o termo que tem a incógnita A,
aqui vai ficar 0 vezes A mais B. E na última equação eu nem tenho o tempo que tem a incógnita A, nem tenho o tempo que tem a incógnita B. Então eu posso representar assim, ó, 0A mais 0B mais 3C menos 7D igual a menos 3. Então, sistemas lineares onde falta um determinado termo da equação com uma incógnita, eu posso representar ele usando como coeficiente 0, ok? Bem, agora que a gente já sabe que um sistema linear é formado por um conjunto de equações lineares e que eles podem ter diferentes ordens, a gente vai aprender a resolver sistemas lineares. A princípio, nós vamos aprender a resolver sistemas lineares de ordem 2. Na próxima aula, na aula número 2, nós vamos aprender a resolver sistemas lineares de ordem 3. Bem, resolver um sistema linear significa encontrar valor para suas incógnitas que satisfaça todas as equações do sistema. Ou traduzindo o que eu estou falando, eu quero dizer o seguinte: resolver esse sistema que está aqui, ó, 2x mais y igual a 6 e 2x mais 3y igual a 2, é encontrar valores para x e para y que tornem essa primeira igualdade aqui verdadeira e tornem essa segunda igualdade aqui também verdadeira, ok? Por que a gente diz que a solução do sistema acima aqui do exemplo é o par ordenado xy que satisfaz as equações? Porque se eu pegar esse par ordenado aqui, ó, que é solução, ele vai tornar tanto a primeira equação verdadeira quanto a segunda. Quer ver? Quando eu tenho aqui que a solução é 4 menos 2, eu estou dizendo o seguinte, ó, que x aqui é 4 e y é menos 2. Então, se nós pegarmos as equações que foram dadas aqui nos sistemas e substituirmos os valores de x e y, vê o que é que vai acontecer. X é 4, então eu vou ter 2 vezes 4 mais y, que é menos 2, ok? Então eu vou ter 2 vezes 4, 8. Como o sinal aqui é positivo, eu conservo dentro do parênteses, menos 2. E 8 menos 2 dá 6. Na equação de baixo, se eu substituir aqui onde tem x, ó, por 4 e onde tem y por menos 2, vejam o que é que vai acontecer. Eu vou ter 2 vezes 4, 8, e 3 vezes menos 2, menos 6. 8 menos 6, 2. Então percebam que quando x é 4 e y é menos 2, tanto essa primeira equação aqui ela vai ser satisfeita, quando eu substituir aqui eu realmente vou encontrar 6, quanto a equação de baixo. Quando eu substituir x e y, eu vou encontrar 2. Então, por isso que a gente diz que quando nós estamos resolvendo o sistema linear, nós estamos atrás de valores das incógnitas que tornem todas as equações verdadeiras, ok? Vamos agora aqui, ó, para alguns exemplos de como resolver sistemas lineares de ordem 2. Nós vamos utilizar dois métodos para resolver esses sistemas. A princípio, nós vamos começar a resolver esses sistemas aplicando o chamado método da substituição. E sempre a partir de pequenas situações problemas, onde nós possamos entender o problema, identificar as incógnitas que estão envolvidas nesse sistema e, obviamente, encontrar a solução desse problema e dar a resposta. Então, no primeiro exemplo, diz o seguinte: no estacionamento há carros e motos, totalizando 54 veículos e 166 pneus. Determine quantos são os carros e quantas são as motos. Então, aqui está muito claro. Ele fala que no estacionamento eu tenho 54 veículos entre carros e motos e 166 pneus. E o que ele quer saber é qual é a quantidade de carros, qual é a quantidade de motos. Então, as minhas duas incógnitas, é sempre interessante que eu associe elas, ou use uma letra que associe elas ao meu problema. Então, se eu quero encontrar a quantidade de carros, eu vou indicar a minha primeira incógnita por C. Esse C aqui vai indicar minha quantidade de carros, ok? E o M vai indicar a minha quantidade de motos. Tudo bem. Identificadas as variáveis, agora a gente vai armar o sistema. Ele diz o seguinte, que tem 54 veículos. Isso quer dizer que se eu pegar a quantidade de carros e adicionar a quantidade de motos, eu vou ter 54 veículos. Ok? Continuando. Ele fala aqui da quantidade de pneus.
A gente vai levar em consideração aqui que nós temos um carro popular com 4 pneus, ok? E a moto, 2 pneus. Então, a quantidade de pneus é dada por essa expressão aqui, ó, dos carros, no caso, 4C. Como cada carro tem 4 pneus, a quantidade de pneus que eu tenho lá no estacionamento é 4 vezes a quantidade de carros. A mesma ideia eu uso aqui para as motos, ó. Cada pneu tem 2 motos, então 2 vezes a quantidade de motos representa a quantidade de pneu das motos. Então, isso aqui vai dar 166. O método da substituição, ele consiste em que primeiro a gente escolha uma das duas equações. E para que nós vamos escolher uma dessas duas equações? Para isolar o valor dela, de uma das variáveis, ou melhor, de uma das incógnitas, e substituir dentro da outra equação. Então, a gente sempre vai pegar uma equação, isolar o valor de uma das incógnitas para substituir dentro da outra. No meu caso aqui, eu vou pegar a primeira equação e escrever aqui, ó, a quantidade de carros mais a quantidade de motos é igual a 54. E vou isolar o valor do M. Isso significa o seguinte, que eu vou deixar M aqui e passar esse C que está aqui somando para o lado de cá, subtraindo. Então, o que é que eu disse aqui quando eu fiz isso? Que a quantidade de motos vai ser a quantidade de carros, ou melhor, vai ser a quantidade de veículos menos a quantidade de carros. Então, a quantidade de motos vai ser a quantidade de veículos menos a quantidade de carros. Como eu peguei a primeira equação, eu não posso substituir aqui dentro da primeira equação. Eu tenho que substituir na outra. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, a segunda equação, 4C mais 2M igual a 166. O que é que eu vou fazer? Eu acabei de dizer aqui na primeira equação, quando eu isolei aqui, ó, o valor do M, que M agora é 54 menos C. Então, onde tiver M, eu não vou mais escrever M, eu vou substituir por 54 menos C. Então, minha equação vai ficar assim, ó, 4 vezes a quantidade de carro C, mais 2 vezes M, que vale 54 menos C, igual a 166. Como eu tenho um produto aqui, ó, eu primeiro vou multiplicar 54 por 2, depois vou multiplicar menos C por 2. Então, eu vou ter 4C, 2 vezes 54 vão dar 108, e 2 vezes menos C vai dar menos 2C, que é igual a 166. Como eu quero resolver a equação formada aqui, o que é que eu vou fazer? Deixar os termos que tem a incógnita, o C, aqui no primeiro membro e passar os numéricos para o segundo. Então, os termos que tem incógnita C são 4C e menos 2C, que como já estão no primeiro membro, eu só vou repetir aqui, ó. Os numéricos, eu tenho 166 e tenho 108, que tem que estar no segundo membro. Como não está, eu vou passar, ó, tá mais 108, vai vir para cá menos 108. E aí, ó, eu tenho agora incógnitas no primeiro membro e termos numéricos no segundo. 4C menos 2C vão dar 2C. 166 menos 108 vão dar 58. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Pegar esse 2 aqui que está multiplicando C e passar para o lado de lá dividindo. Então, eu vou ter 58 dividido por 2, que é 29. O que é que isso aqui significa? Que nesse estacionamento eu já sei que tem 29 carros. Falta descobrir a quantidade de motos. Aí eu volto aqui para a primeira equação, ó. Lá no início, quando eu isolei o valor do M, eu disse que a quantidade de motos ia ser 54 menos a quantidade de carros, que agora eu já sei que é 29. Então eu vou subtrair, ó, 54 menos 29 vão dar 25, ok? E aí eu descobri aqui a quantidade de motos. Uma coisa importante a ser feita quando a gente resolve um sistema linear é a verificação. O que é a verificação? É a constatação de que os resultados que nós encontramos para as incógnitas satisfazem as equações dadas. Então, só eu vim aqui fazer o seguinte, ó. Eu disse que a quantidade de carros, que é 29, mais a quantidade de motos, que é 25, tinha que dar 54. E realmente, 29 com 25 é 54.
Então, esses dois valores eles já atenderam a primeira equação. Vamos ver o segundo. Eu disse também que a quantidade de pneus, que é 4C, ou seja, 4 vezes 29, mais a quantidade de pneus das motos, que é 2 vezes 25, era igual a 166. Se eu multiplicar aqui, 4 vezes 29 vai dar 116. 2 vezes 25 dá 50. 116 com 50 dá 166. Então, o que foi que nós provamos? Que tanto 29 para C quanto 25 para N são valores que satisfazem ambas as equações. Ou seja, eu provei que o meu sistema está com os resultados corretos, está com a solução correta. Então, o meu sistema vai ter solução igual a 29 e 25. Ou seja, nesse estacionamento eu tenho 29 carros e 25 motos. O método que a gente aplicou aqui chama-se método da substituição. E a explicação é muito simples. Nós chamamos ele de método da substituição porque nós isolamos o valor de uma incógnita em uma equação para substituir dentro da outra, ok? Só que além do método da substituição, nós temos também um método chamado método da adição. Eu poderia pegar esse mesmo sistema que nós formamos, tá aqui, a quantidade de carros mais a quantidade de motos igual a 54 e a quantidade de pneus dos carros mais a quantidade de pneu das motos igual a 166. E aplicar o método da adição. O método da adição consiste em nós somarmos essas duas equações de modo que a gente possa cancelar uma incógnita e encontrar o valor da outra. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter termos simétricos. E nós não temos. Aí eu vou pensar o seguinte, aqui tem mais m. O que é que eu faço para esse mais m virar menos 2m e eu poder cortar aqui e cancelar com 2m? Eu vou pegar essa primeira equação aqui e multiplicar inteira por menos 2. Quando eu fizer isso, eu vou dar origem aqui a um outro sistema, onde eu vou ter menos 2m e mais 2m simétricos, ou seja, que eu vou poder cancelar. E se eu cancelar eles, eu vou poder encontrar o valor de C. Então, se eu multiplicar, vai ficar assim, menos 2 vezes C, menos 2C, menos 2 vezes M, menos 2M, e menos 2 vezes 54 vai dar menos 108. A equação de baixo eu vou repetir, 4C mais 2M igual a 166. Por que nós chamamos esse método de método da adição? Porque a partir de agora a gente vai adicionar, vai somar as duas equações. Então, se eu vier aqui, 4C menos 2C vão dar 2C. Menos 2M com mais 2M, como são simétricos, eu cancelo. Aí eu vou ter 166 menos 108, que vai dar 59. E aí, para encontrar o valor de C, basta passar esse 2 que está multiplicando para o segundo membro dividindo. Ou melhor, desculpa aí, 58, 59 nada, aqui 58 dividido por 2, que vai dar 29, ok? Então, observem que independente do método, eu encontrei o mesmo valor. A quantidade de carros é 29. Para achar a quantidade de motos, eu pego uma das duas equações que está aqui e substituo a quantidade de carros. É muito melhor que a gente escolha a equação que seja mais simples. E qual é a equação mais simples? Aqui trabalha com coeficientes menores. Por exemplo, é muito melhor trabalhar aqui com coeficiente 1 e 1 do que com 4 e 2. Então, eu vou escrever aqui a primeira equação. E nela, eu vou substituir o C por 29. Eu vou ter C mais M igual a 54. Vou vir aqui, 29 mais M igual a 54. Vou passar o 29 para o segundo membro subtraindo. E aí eu vou encontrar a quantidade de motos, que é 25. Então, se eu observar, eu encontrei exatamente a mesma resposta que eu apliquei, que eu encontrei aplicando o método da substituição. Aí vocês vão dizer, professor, então que método eu uso?
você tem que usar o método que melhor lhe convier. Vão ter sistemas que vai ser mais fácil resolver aplicando o método da substituição. Vão ter outros que vai ser mais simples aplicar o método da adição. E isso vocês só vão aprender com a prática. Quando vocês começarem a resolver sistemas, vocês vão identificar isso quando vocês armarem o sistema, ok? Vamos para mais um exemplo de resolução de sistemas de ordem 2. Diz aqui agora o seguinte: uma pessoa ela retira R$115 de um banco, recebendo 20 notas, algumas de 10, outras de 5. Quantas notas de cada tipo essa pessoa recebeu? Então a pessoa foi a um banco e tirou R$115. Algumas dessas notas foram notas de R$5, outras notas de 10. Sabendo que foram retiradas 20 notas, o que se quer saber aqui é quantas notas de cada tipo essa pessoa pegou. Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui a quantidade de notas de 5 por C. Então, o C vai indicar a quantidade de notas de R$5, ok? E o D vai indicar aqui para a gente a quantidade de notas de R$10, ok? E a gente vai armar o sistema. Ele disse o seguinte, que no total tem 20 notas. Então isso quer dizer o seguinte, se eu pegar a quantidade de notas que eu tenho de 5 e somar com a quantidade de notas que eu tenho de 10, vai dar um total de 20 notas. Para descobrir quanto eu tenho dinheiro em notas de R$5, eu vou pegar o valor da nota, que é 5, e multiplicar pela quantidade de notas, que é C. A mesma coisa para eu descobrir quanto eu tenho em valor em notas de R$10. Eu vou pegar o valor de uma nota de 10, que é 10, e multiplicar pela quantidade de notas de 10. E quando eu fizer isso, vai ter que dar R$115. Então, eu montei meu sistema. Se eu aplicar aqui o método da substituição, eu vou pegar aqui a primeira equação e fazer o seguinte: escolher o valor de uma dessas variáveis, o C ou o D, para isolar, para a gente substituir dentro da segunda equação. E aí tanto faz você escolher o valor do C quanto do D, fica a teu critério. Se eu escolher aqui o valor, por exemplo, do D, vai ficar assim, D vai ser igual a 20 menos a quantidade de notas de 5, que é C. Vou pegar agora aqui a segunda equação e escrever ela aqui, 5C mais 10D igual a 115. O C eu vou repetir, ok? Mais 10, aí cheguei no D. Pelo que a gente fez aqui, D é 20 menos C. Então, onde tem D, eu vou colocar 20 menos C. Isso vai ser igual a 115. Novamente, vou multiplicar aqui, primeiro aqui o 20, depois aqui o menos C. Então, eu vou ter 5C mais 10 vezes 20 vão dar 200. Menos 10 vezes C, que dá 10C. Ou melhor, 10 vezes menos C, que dá menos 10C, igual a 115. Eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou deixar a parte numérica, ou melhor, a parte das incógnitas aqui no primeiro membro, que é 5C e menos 10C, e passar os termos numéricos, que são 115 e mais 200, que vai vir para cá, menos 200, para o segundo membro. E aí o que é que eu vou ter? 5C menos 10C vai dar menos 5C. 115 menos 200 vai dar menos 85. Como o termo que tem aqui a incógnita C está negativo, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Então eu vou ter, e trocar o sinal aqui, menos vai virar mais, menos 85 vai virar mais 85. Partindo da lógica que multiplicar por menos 1 é só trocar os sinais aqui, menos irá mais, menos irá mais. Então C vai ser 85 dividido por 5, que é 17. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho 17 notas de R$5. Para encontrar a quantidade de notas de 10, eu volto aqui para a primeira equação de resolver o valor de D. D vai ser 20 menos a quantidade de notas de 5, que é 17. Então, D vai ser igual a
3. Conclusão. Eu tenho 17 notas de R$5 e 3 notas de R$10. Para fazer a verificação é fácil. Eu venho aqui e substituo. Eu tenho 17 notas de 5 mais 3 de 10, que vão dar exatamente 20 notas, como tinha aqui na equação. Embaixo, 5 vezes a quantidade de notas de 17 mais 10 vezes a quantidade de notas de 10, que é 3, tem que dar 115. Eu vou fazer aqui, ó, 5 vezes 17 vai dar 85. Mais 10 vezes 3, que dá 30. E 85 mais 30 dá exatamente 115. Então, o que é que eu provei? Que tendo D igual a 3 e C igual a 17, essas encontras com esses valores, ela atende as duas equações simultaneamente. Ou seja, a solução do meu sistema é 17 e 3. Ou seja, no meu problema eu tenho 17 notas de R$5 e 3 notas de R$10. Fazendo o mesmo problema, aplicando o método da adição, nós iríamos ter o seguinte. Reescrevendo o sistema aqui, ia ficar assim, ó. C, quantidade de notas de 5, mais a quantidade de notas de 10, dá 20 notas. Aqui eu ia ter 5C mais 10D, ou seja, o valor que eu tenho em notas de 5 mais o valor que eu tenho em notas de 10, iriam dar R$115. E aí eu vou pensar da seguinte forma. Por quanto eu vou multiplicar essa primeira equação para que eu possa eliminar 5C e esse C aqui? Bem, como os dois estão positivos, eu já sei que eu tenho que multiplicar por um número negativo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar aqui por menos 5. E por quê? Quando eu fizer menos 5 vezes C, isso aqui vai virar menos 5C. Quando eu fizer menos 5 vezes D, isso vai virar menos 5D. E menos 5 vezes 20 vai virar menos 100. A equação de baixo agora, ó, eu vou repetir. E aí isso vai somar. Ó. Eu vou ter aqui que cancelar. 10D menos 5D vão dar 5D. 115 menos 100 dá 15. Então D vai ser 15 dividido por 5, que é 3. Então tem 3 notas de R$10. Venho aqui para a primeira equação, colocar ela aqui, ó, primeira equação, que é a mais simples das duas, né? C mais D igual a 20. Como eu sei que a quantidade de notas de 10 são 3, eu coloco aqui, ó, no lugar de D, 3. Então eu vou ter C igual a 20, passo esse 3 para cá negativo, C igual a 17. Então a solução do meu sistema vai ser 17 e 3. Ou seja, eu vou ter 17 notas de R$5 e 3 notas de 10. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula do canal Smart Groups. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar aí no gostei, dar uma força para o nosso canal. Inscrevam-se para se manterem atualizados sobre tudo que acontece aqui no canal Smart Groups e até o nosso próximo encontro. Galera, valeu mais uma vez!